Meus irmãos, hoje pela manhã, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Provavelmente, eu não consiga terminar, e aí não se preocupe que eu vou terminar ela domingo que vem. Mas todos nós somos desafiados. Eu quero que os irmãos guardem isso no coração. A receber de Deus uma cura. Eu acho que é uma continuação do que os irmãos estavam ouvindo. Uma cura através das nossas escolhas, através da nossa esperança, através da nossa entrega, através da nossa liberdade que nós assumimos no reino de Deus e através da nossa confissão no altar. Nós seremos transformados com as escolhas que nós fazemos. E para isso nós precisamos reconhecer que não somos Deus. E temos que admitir que precisamos de alguém para controlar a nossa vida. Só que Deus respeita as escolhas que nós fazemos. As nossas escolhas nos levam para a bênção e nos levam a ficar estáticos, parados. Nós precisamos acreditar sinceramente naquilo que é propósito de Deus. Somos importantes para Deus. E Ele pode, e Ele quer, e Ele, de uma maneira muito especial, quer agir na vida de cada um de nós e nos ajudar nessa caminhada que nós estamos. Deus tem uma caminhada muito especial para cada um de nós. Somos desafiados a aprender que, consciente, decidiremos escolher, decidiremos entregar a nossa vida à vontade e ao cuidado de Deus no nosso viver diário. Precisamos nos examinar para confessar as nossas falhas ao Senhor. Todos os dias, quando eu estava no seminário, um professor alemão que nós tínhamos, ele nos ensinou um dia algo que todos esses anos fica na minha cabeça. Essa aula foi em 78. E tem coisas em aulas que não saem da nossa cabeça. O nome desse pastor era Jeffrey. E ele falou assim: todos os dias antes de dormir, pegue um papel e coloque as oportunidades que você teve, as oportunidades que você aproveitou, as oportunidades que você deixou passar, e os erros que você cometeu. E aí leia de novo e peça perdão a Deus e tome decisões para o dia seguinte. Todas as vezes que eu fiz essa lista, eu me surpreendi com o que eu escrevi. Nós não temos noção das oportunidades até que ela esteja no papel. Nós não temos noção daquilo que passa que nós não aproveitamos até que esteja no papel. E nós não temos noção de pecados que nós cometemos por ações ou por omissões até que esteja no papel. Então, essa decisão é algo que todos nós precisamos tomar. Precisamos examinar a nossa vida e confessar a Deus os nossos erros,
Hoje nós somos desafiados a fazer escolhas de mudanças. Na verdade, a escolha de transformação tem a ver muito, e eu quero aqui frisar essa frase, tem a ver muito com o processo de cura interior. Irmão, a transformação só acontece para quem quer ser transformado. E quem quer ser transformado, permite Deus agir cirurgicamente, nos curando interiormente. Somos mais responsáveis pela nossa própria cura do que nós podemos imaginar. Há alguns dias atrás, o plano de saúde que nós temos, que é o Use Saúde, obrigado. Eles ligaram lá para casa e falaram comigo, convidando nós dois para fazer um check-up. E nós fomos, e a médica, chamada médica familiar, nos atendeu, e ela gastou um tempo grande comigo, depois um tempo grande com Rosa. Depois desse tempo, ela passou um monte de exames e passou um monte de conselhos. Deixa eu lhe falar. A cura para aquilo que eu preciso ser curado não depende da médica. Ela me dá o diagnóstico. A cura depende de obedecer aos conselhos que ela me deu. Deus muitas vezes faz diagnóstico em nós e nos dá conselhos, e nós não seguimos os conselhos e não somos curados. Esse é um processo que muitas vezes as pessoas dizem, Deus me cura, e Deus está dizendo, eu tenho tentado, mas você não permite. Então, querido, o processo de cura, ele precisa ter atitudes tomadas e não atitudes procrastinadas. Atitudes deixadas para depois, amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu não sei o quê. Não, erros têm que ser corrigidos hoje, no momento da confissão, no momento que detectamos. Porque senão, nós criamos, e aqui eu quero que você entenda bem, nós criamos desculpas internas para nos defender dos erros que nós praticamos. Eu fiz isso por isso, eu fiz isso por isso. Irmão, quando Deus nos mostra algo, é para a gente tomar decisão, deixar e ser curado. Você pode dizer amém? Os irmãos estão muito silenciosos. Meus irmãos, procrastinar significa adiar, demorar, delongar. Em outras palavras, uma palavra bem simples. Toda vez que Jesus ia falar, ele pegava uma palavra simples para todo mundo entender. E o maior exemplo disso, quando ele diz, eu sou a porta. Todo mundo passa por porta, então todo mundo entende o significado de porta. E aí ele sempre usou palavras muito comuns ao povo. Então eu vou usar uma palavra comum para significar isso. Procrastinar quer dizer empurrar com a barriga. A gente fica deixando para depois, para depois, para depois, e a gente nunca conserta. Se você tiver uma goteira em casa, e você olha e diz, eu preciso consertar isso. A proporção que vai passando o tempo, o pingo vai aumentando de volume e diminuindo o espaço. Antes era tum, 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 tum. Com o passar do tempo é tum, 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 e depois é xó. Se você não corrige, aumenta o erro.
Porque o erro, ele deixa de ser algo esporádico para ser algo corriqueiro. Ele deixa de ser um acidente de percurso para ser uma atitude cotidiana. Meus irmãos, o autor de Hebreus, ele diz que nós precisamos tomar algumas decisões. Ele diz assim: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Eu tenho uma outra versão aqui, a NTLH. Se você puder colocar a NTLH aí para mim, eu ficaria grato. Essa aí. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições de ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam leite. Segundo o escritor de Hebreus, essas pessoas eram procrastinadoras. Durante muito tempo, elas escolheram adiar, delongar, enrolar em seu crescimento espiritual. Na verdade, sempre que encontramos desculpas para adiar nossas mudanças, nós erramos. A pior coisa é não reconhecer uma atitude que nós precisamos mudar. Quais são as desculpas que as pessoas usam muito no mundo de hoje? Uma das coisas mais difíceis é mudar. E a razão é que ao longo de toda a existência, desenvolvemos defeitos, desenvolvemos imperfeições que se encontram tão enraizadas em nós, que elas passam a fazer parte da nossa vida. Tem um ditado popular que eu vou usar aqui, mas eu quero pedir amor nos irmãos à minha palavra. Como é aquele ditado que fala que põe a boca torta? É isso aí. O mau uso do cachimbo põe a boca torta. É o uso. Eu vi isso há muito tempo. E eu observei isso numa das entrevistas do Jô Soares. O Jô fazia entrevistas e eu não entendia por que ele tinha a boca torta. E ele sempre prendia para um lado. E um dia eu estava lendo a biografia dele e disse que ele era fumador de cachimbo. Eu entendi que o uso do cachimbo põe a boca torta. Tem muita gente usando mal as decisões, e porque usam mal as decisões, toda decisão que nós tomamos, ela pende para o lado que não traz proveito. Querido, por isso devemos criar em nós um forte desejo de mudança, ou seja, uma fome a ponto de compararmos com o Senhor, que Ele faça mudança. Nós precisamos de mudança. Alguns meses atrás, eu comecei a orar e dizer: Deus, eu preciso crescer no conhecimento da Tua palavra. Os irmãos me olharam, pensando que era no tamanho. Mas eu preciso crescer na Tua graça. E aí, eu comecei a entender o que é que eu podia fazer. E eu comecei a estudar. Eu estou fazendo 2 cursos, 2 consultorias, com duas pessoas
muito bem-sucedidas ministerialmente, que estão fazendo comigo, todos os dias eles mandam uma aula, e de 15 em 15 dias nós temos uma conversa. E isso está sendo para a minha vida de um proveito tão grande, de conhecimento, de tomada de decisões, de postura, de assumir riscos. E eu estou compartilhando isso com a igreja, porque eu acho que para nós vivermos um novo tempo, nós temos que sair. Vou usar uma palavra, quero que vocês entendam. Nós precisamos sair da mesmice. Nós precisamos sair de sempre fazermos coisas iguais. Precisamos viver uma nova história. E essas tomadas de decisões, mas a gente sempre fez isso. Mas o que a gente sempre faz, não quer dizer que é o suprassumo que está certo. Nós precisamos criar estratégias, nós precisamos criar maneiras, nós precisamos criar uma identidade. A igreja hoje está vivendo um tempo, eu disse aqui na reunião de quinta-feira, olha a equipe de pastores que nós temos nessa igreja, cada um melhor, cada um na sua área, que um completa o outro, um completa o outro. As lideranças de departamento, olha como Deus colocou pessoas, chaves especiais em cada departamento. Esse agora é um momento para nós decolarmos, mas precisamos tomar decisões ousadas. Ousadas. Romanos capítulo 12, versículo 2, é um versículo que todo mundo conhece. Mas eu queria que você pudesse ler comigo esse texto. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável a Ele. Meus irmãos, tem uma palavra aqui que me chamou muita atenção. Que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo e sempre nós queremos nos moldar ao mundo, as desculpas que nós vivemos, aquilo que nós deixamos de fazer, então nós temos desculpas prontas para isso. Nós precisamos crescer. E como igreja, nesta manhã, eu quero convidá-los a crescer. A transformar significa mudar a condição. Transformar significa mudar a natureza, mudar a função e até mesmo a identidade de algo ou de alguém. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar os nossos comportamentos. Ele quer mudar, escuta bem, a nossa maneira e a forma de pensar. Às vezes nós estamos num momento de caminhada para crescer, mas nós ficamos com pensamento mesquinho, de coisas que não progridem. Querido, está na hora da gente mudar a nossa mente. Mudar somente o comportamento é como podar ervas daninhas no jardim. Ao invés de arrancar, quando a gente somente poda, ela sempre volta. Meus irmãos, a menos que seja arrancado de dentro de nós pela raiz, as atitudes que entristeçam a Deus, nós nunca seremos mudados. Nós precisamos permitir que a nossa vontade, ela vá
de encontro com a vontade de Deus. E aí, a gente não só apare as arestas, mas arranque pela raiz toda atitude que entristece a Deus. Eu vou pedir aos irmãos, para não deixar nada distrair do altar o que eu estou falando. Porque eu sei o preço que eu paguei para estar aqui hoje com essa palavra. E às vezes a gente tem pensamentos, a gente tem outras atitudes. Por favor, não olhe o celular, porque Deus te trouxe aqui para te entregar uma palavra. E você vai sair daqui com essa palavra no coração. Meus irmãos, se alguém deseja mudar a maneira como vive, deve mudar a maneira, escuta, isso aqui é transformador. Deve mudar a maneira que pensa. Se você quer mudar a maneira que vive, a primeira coisa é mudar a maneira que pensa. Todas as nossas ações e atitudes começam com a maneira que nós pensamos. Se levantamos de manhã pensando em problemas, nós vamos ter um dia carregado. Mas se nós levantamos dizendo a Deus, usa-me. Deus, eu me coloco no teu altar. Eu quero ter os teus pensamentos. Eu quero que o Senhor me use para a glória do teu nome. Deus, eu não quero fazer o que eu penso. A maior dificuldade que nós temos para a mudança é mudar isso aqui, a maneira de pensar. Meus irmãos, para mudar, precisamos passar por uma intensa e gradativa renovação da mente. E para isso necessitamos de mudar os focos que nós colocamos sobre as coisas do dia a dia. Elabore uma lista de prioridades. Quais são as prioridades que você vai pensar? Quais são os desejos do seu coração? Quais são os seus alvos, metas? O que você quer no reino de Deus de crescimento espiritual? Meus irmãos, guarde isso no seu coração. Mudanças duradouras dependem de mudanças na nossa maneira de pensar. Por isso, determina nossa maneira de sentir. Mudanças duradouras dependem de mudanças na nossa maneira de pensar. Por isso, determina a nossa maneira de sentir internamente o que Deus tem para nós. E a maneira como sentimos determina a maneira que nós vamos agir. Meus irmãos, eu tenho colocado, se você chegar na minha mesa ali, tem uma pasta com um bloco dentro. E essa semana eu escrevi a semana inteira coisas que precisamos pensar diferente, que eu preciso pensar diferente. Porque se eu começar a pensar diferente, eu mudo a maneira de sentir as coisas. E mudando a maneira de sentir, eu mudo a maneira de agir. Nós precisamos olhar para a igreja como algo prazeroso, como algo de crescimento. Nós precisamos olhar para a igreja como algo que, naquele lugar, eu vou ser boca de Deus. Eu vou ser usado pelo Senhor nos meus dons, nos meus talentos, nas minhas aptidões, naquilo que Deus colocou na minha mão. Porque eu vou falar uma coisa para você aqui, com muito cuidado.
quando Deus nos dá algo, e espera de nós algo, quando não usamos, Deus dá a outro. E levanta outro para fazer aquilo que Ele tinha pensado que você faria. Não deixe as oportunidades passar. Sendo assim, quais são os passos que eu preciso fazer para escolher a minha transformação? Eu coloquei aqui, irmãos, quatro passos. Eu vou dar 2 hoje, por causa do tempo. E o restante, a gente continua domingo que vem, para a gente não perder a essência de nada daquilo que Deus quer falar para nós. Primeiro, para alcançar a cura através das nossas escolhas, foque no poder de Deus e não na sua força. As mudanças chegarão não porque eu sei fazer, mas porque eu dependo de Deus para fazer. Deixa eu lhe contar uma experiência. Sexta-feira, a gente tinha algumas expectativas. Quando chegou a noite, as expectativas não fluíram. Então eu corri para alugar um carro nas locadoras. As 2 estavam fechadas. Tinha um carro que estava comigo, mas a pessoa precisou, e eu não falei com ela sobre nada que eu iria precisar. E eu fui lá, o pastor João me levou e eu fui lá devolver. E tem sido bênção a ajuda que essa pessoa tem me dado. De ceder, de ser... Eu não tenho palavras para agradecer o que os irmãos têm feito. E eu quero deixar aqui a minha gratidão. E aí eu entrei ali, e peguei a lista e fiquei olhando, Deus, o que é que eu vou fazer? E Deus colocou o meu olho no nome da Esther. Falou, eis que te digo, olha isso aí. Eu falei, vou ligar para a Esther agora. Deixei um recado, eu falei, não vou ligar, porque é sem graça a gente falar essas coisas assim. Vou deixar um recado. Logo em seguida, a Esther ligou. Enquanto eu mandei o recado, eu me ajoelhei. Porque não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente depende de Deus. Isso é apenas um detalhe. Mas o que eu quero que você entenda é se nós tentarmos vencer os nossos erros, as nossas vontades, com a nossa própria força, não é bastante. Não traz mudanças duradouras. Quando é na nossa força, não traz mudanças definitivas. Quando é na nossa força, não traz mudanças que tenham resultados longos. Quer ver quando você quer fazer uma dieta sem ajuda de médico? Você diz, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou andar, eu vou para a academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Tem alguns irmãos que se empolgam mais e dizem, eu vou comprar uma esteira para minha casa. E naquele primeiro mês, a esteira tem a presença dessa pessoa todos os dias. Com o passar do tempo, a esteira passa a ser cabide. É só um lugar para pendurar roupa. Que a pessoa não usa mais. Então, muitas coisas que nós fazemos pelo impulso, mas sem decisões duradouras. Meus irmãos, quantas vezes você já tentou mudar situações, como ginástica, ou fumar, ou parar de adulterar, ou parar de fornicar, ou parar de mentir, esquecer de uma dor do passado, dizendo eu vou esquecer, Deus com o tempo vai fazer eu esquecer, com a força de vontade, e nunca conseguiu. Quantas tentativas foram frustradas? Um dia desse, tem coisa que é
é tão interessante. Eu estava passando pelo centro, e eu passei em frente a uma loja que vende perfume. Quando eu passei, eu senti um cheiro, que eu comprei um perfume, em 86, em Curitiba. Eu estava gravando o segundo disco da gente lá, 86. E eu saí com o maestro Misael para almoçar, e passamos em frente a uma loja, e ele entrou para comprar um perfume, e eu senti aquele cheiro e eu comprei. Eu acho que os irmãos mais experimentados conhecem esse perfume estileto. Na hora que eu passei, a minha mente foi em Curitiba, Misael Passos entrando na loja. A memória trouxe tudo. Tem coisas. Aí eu entrei na loja para saber se ela tinha um estileto. Porque eu me lembro que quando eu passava o estileto, Rosa dizia, você está cheiroso. Então, a questão é muito séria isso. Tem coisas que a gente quer deixar, mas da nossa maneira, do nosso jeito, a gente não consegue. Uma dor, uma decepção, perdoar alguém que fez algo contra nós, perdoar uma pessoa. Quantos momentos de decepção nós enfrentamos? E até é possível conseguir por algum tempo esquecer. Mas quando a pressão aumenta, nós lembramos de tudo que passamos e dizemos, já passei esse filme antes. Meus irmãos, em Jeremias, capítulo 13, versículo 23, eu quero que você guarde esse texto, por favor. Por acaso um homem preto pode mudar a cor da sua pele? Ou leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês que só sabem fazer o mal, também poderiam aprender a fazer o bem. Esse versículo é uma pancada na cabeça. Quando eu meditei nesse versículo, eu fiquei apavorado. Querido, a mudança só vai acontecer se Deus colocar a mão sobre nós. A dependência de Deus tem que ser integral. Deus está dizendo que nunca vamos conseguir mudar por nós mesmos. Mas eu tenho uma boa notícia para os irmãos. E a notícia está em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que os irmãos sabem de cor e salteado. Filipenses 4:13, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em outra versão diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, por isso, precisamos orar a Deus, reconhecendo que não podemos mudar com as nossas próprias forças. Ou, em outras palavras, não conseguimos mudar com a força de vontade. Só vamos conseguir mudar confiando que Ele nos dará o poder necessário para livrar-nos dos nossos defeitos, para livrar-nos das nossas fraquezas. Ao fazermos essas escolhas de transformação, estaremos focando em Deus e seu infinito poder, que em nós opera e nos fortalece. Eu vou deixar só no primeiro, vou deixar os outros 3 para domingo. Porque domingo a gente tem um tempo maior, que é o domingo de ceia, e eu posso fazer um resumo do de hoje e falar sobre os outros 3. Eu queria que meus santos, receberam a interpretação. Queridos, enquanto os irmãos estão vindo, deixa eu lhe fazer um pedido.
quando você vier para a igreja, rompa com hábitos antigos de vir para ficar conversando lá fora. Não fique conversando. Venha para receber o que Deus tem para você. Quando você vier para a igreja e sentir vontade de beber água, traga uma garrafinha, porque tem pessoas que eu penso que tem fazendo algum tratamento, porque levantam 10 vezes para beber água. Então, queridos, vamos absolver o que Deus tem para nós. Absolver aquilo que Deus nos trouxe para nos dar. Irmãos, guarde do coração, mudança só se faz com aprendizado. E aprendizado, ele só se efetiva com treinamento. Dia 18, quinta-feira, nós tivemos uma reunião com toda a equipe. Foi uma bênção, nós falamos sobre concordância. Se 2 ou 3 concordaram acerca de alguma coisa, o Senhor faz. Nós precisamos concordar com o crescimento, nós precisamos concordar com o nosso amadurecimento pessoal, nós precisamos concordar com tudo aquilo que estamos envolvidos. E dia 18 agora, nós vamos ter um dia no sítio, com toda a equipe de liderança e os diáconos. Equipe de liderança e os diáconos. Porque nós precisamos treinar, ser treinados, e precisamos orar juntos. Ninguém diz amém? Graças a Deus. Eu vou contratar o pastor Antônio, para ele ficar aqui, toda vez que eu falar uma coisa, ele, amém, igreja? Pastor Antônio pregou para nós aqui, foi uma bênção, a palavra que ele nos trouxe. Não deixou ninguém dormir. E olha que eu vi irmão pegando piau, porque vinha aqui, quando ele falava, amém, igreja? Levantava assim, eu falava, é hoje. Oh, Deus do céu. Deus tem nos dado homens e mulheres tão especiais aqui na igreja. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja muito especial. Vocês fazem parte de uma igreja diferenciada, que tem pessoas que amem a Deus, que amam ao Senhor. Tem pessoas que se dedicam ao Senhor. Se você olhar nos departamentos, você vai ver líderes comprometidos, líderes que entregam a vida. Ontem mesmo teve um treinamento lá no centro, sexta e sábado, e o nosso departamento infantil, 2 pessoas do departamento infantil foi lá fazer o curso. A igreja investindo para que cresçamos, e foi algo muito lindo. Irmão, você faz parte de uma igreja abençoadora. Eu vou falar de novo. Você faz parte de uma igreja abençoadora. E nós precisamos valorizar isto. E agora vem a cereja. E Deus nos colocou nessa cidade para abençoarmos a cidade. Deus nos colocou nessa cidade para abençoarmos a cidade. Assuma a postura de abençoador. Assuma a postura de homem de Deus, de mulher de Deus. Porque você foi escolhido para fazer diferença. Tem uma coisa que ninguém gosta de ouvir. Mas o que as pessoas vão falar quando você estiver morto? O que você gostaria de ouvir quando você estiver morto? As pessoas olharem e dizer sobre você. Eu queria ouvir, ele está se mexendo.
Deus do céu. Se coloque de pé, querido.